Olá pessoal, eu sou a Denise, eu sou terapeuta e hoje eu vim aqui para a gente falar sobre frequências vibracionais. A frequência vibracional, para dar um exemplo assim, para ficar mais fácil de entender, é como se tivesse um rádio e a gente sintonizasse lá na frequência que a gente quer escutar tal música ou tal programa. E aí, quando a gente sintoniza naquela frequência, a gente vai ter uma resposta, né? Um resultado do que a gente buscou, do que a gente sintonizou. E é assim na vida da gente. Quando a gente está assim numa frequência mais elevada, que seria o quê? Que a gente está mais feliz, mais alegre, mais positivo, automaticamente a gente vai sintonizar também em resultados mais alegres, mais positivos. E quando a gente está numa frequência mais baixa, né, das emoções assim mais densas, que seria, né, a raiva, a tristeza, o medo, eventualmente a gente sente essas emoções porque é natural do ser humano. Mas o que a gente vai fazer com essa emoção que é a diferença? Quando a gente, por exemplo, acontece uma situação que a gente entra naquele estado de raiva, naquela emoção de raiva. É claro que a gente vai sentir e a gente identificar que a gente sente, que a gente está sentindo aquela emoção, já é o primeiro passo. Porque quando a gente sente o medo, a gente sente a raiva, sente a tristeza e a gente tá tão no piloto automático ali que a gente não nem na verdade identifica o que a gente está sentindo. E a gente só vai, às vezes, engolindo ou explodindo, e a gente tende a atrair as coisas já não tão legais, né? Porque quando a gente está nessa sintonia mais baixa, nessa frequência mais baixa, a gente atrai as coisas dessa mesma sintonia. O que seria o ideal? Quando a gente sente, né, essa emoção, que a gente acaba indo para essa frequência mais baixa, é a gente identificar o que a gente está sentindo, é a gente identificar qual é a emoção que a gente está sentindo e logo a gente tentar fazer algo de bom com ela, né? Ou é ressignificar, ou é primeiramente sentir e acolher, porque quando a gente também exclui, a gente foge, a gente acaba fortalecendo, né? Mas é o que? É sentir que a gente está com aquela emoção, entender por que ela veio e como que a gente vai fazer para a gente liberar, né, essa emoção, a gente ficar o mínimo de tempo possível, às vezes remoendo aquela situação desnecessariamente. Então, o que eu posso fazer quando eu sinto essa emoção negativa? Às vezes acontece de não necessariamente ter acontecido alguma coisa, né? Um evento, uma situação que desencadeou. Porque existem os gatilhos emocionais que a gente fala. Às vezes acontece ali no cotidiano uma situação que ativou aquele gatilho emocional. Então, às vezes fica mais fácil da gente identificar. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode se questionar. Por que aquilo me afetou tanto? Por que aquilo me incomodou tanto? Aí vai a questão do autoconhecimento, tentando buscar o motivo. Ah, então às vezes acontece. Ah, tá, eu entendi, porque isso acabou, né, trazendo tal memória e isso mexeu comigo. Mas às vezes acontece também de ser uma sensação que vem do nada, tipo, aparentemente tá tudo ok, e do nada veio uma sensação, né, um mal-estar, uma sensação ruim que a gente não sabe exatamente de onde vem. Então tem duas situações. Isso é algo inconsciente às vezes. E são memórias inconscientes. Às vezes, o gatilho é tão assim sutil que a gente acaba não percebendo da onde vem, né? Porque é muito inconsciente. Às vezes o gatilho é mais visível, que a gente consegue realmente ver. Claro que algumas pessoas acreditam, outras não acreditam. Mas tem as questões energéticas também, tem as outras consciências, não se falando assim exatamente só de questões espirituais. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas também consciências de outras pessoas, porque essa energia não tem tempo e não tem espaço. Às vezes a gente pode sim ter uma interferência de uma outra pessoa que, né, sei lá, um conhecido, um amigo, um parente, alguém
Às vezes rolou alguma situação que não, né, que não foi legal, que não tá legal, isso pode interferir. Por isso que é tão importante a gente trazer a responsabilidade das situações pra gente, né, de tudo que acontece na vida da gente pra gente. Porque assim, vamos supor que eu esteja numa frequência alta e alguém, né, de alguma forma, energeticamente, acaba enviando para mim, de forma, às vezes até mesmo inconsciente também, mas uma energia que não é tão legal, através de um pensamento, enfim. Se eu estou numa frequência alta, essa energia, ela não chega até mim, ela simplesmente não me encontra. Mas se eu estou numa energia também, na mesma vibração mais baixa, essa energia me encontra. Então, por isso a questão da responsabilidade. Quanto mais eu estiver numa frequência maior, mais alta, menos a gente vai ser atingido por energias de baixa frequência, energias mais densas, então automaticamente não chegam até a gente. Mas vamos supor uma situação que, enfim, a energia chegou em mim, né? A energia chegou, eu não sei às vezes de onde veio, eu só sei que eu senti aquele mal-estar de repente. Eu tenho algumas técnicas que eu uso em mim, eu uso também nos clientes e isso funciona muito bem. Eu passo para eles, eles também usam no dia a dia e é muito legal. Uma você pode, quando você sente que você não sabe de onde veio, você pode simplesmente repetir a seguinte frase: devolvo aos remetentes com partículas de consciência. Você pode falar uma, duas, três vezes. O que seria? Se veio até a mim, se chegou a mim, que volte, mas que volte não é no sentido que eu quero que volte e prejudique a pessoa, entende? Eu quero que volte com partículas de consciência. O que seria? Que volte melhorado, que volte diferente, que volte levando aquela informação de que seja purificado, sabe? De que aquela pessoa talvez entenda, ou aquela situação, aquele, né, quem, enfim, da onde veio, que entenda que pode ser modificado, que pode ser mudado, que pode se purificar. É nesse o sentido. E outra técnica também que eu acho bem legal, que é do Ho'oponopono, que seria a seguinte: quando eu sinto que eu entrei, que enfim, que veio uma emoção mais pesada, mais densa e que eu não sei de onde vem, geralmente podem ser sim memórias da gente mesmo, né? Memórias inconscientes que vêm, que são, na verdade, para nossa evolução, porque elas vêm, elas continuam vindo enquanto a gente não resolve, porque elas voltam para serem resolvidas. O Ho Oponopono é muito legal porque ela purifica essas memórias. Então, quando vem alguma sensação, né, algum sentimento, alguma emoção que não é legal e a gente não identifica de onde é, a gente simplesmente pode dizer assim: é só uma memória. Deixa ir, eu te amo. O que quer dizer? Eu estou identificando que é uma memória, que não sou eu, que é uma memória, eu não sou aquela emoção, é uma memória que veio e que eu posso deixá-la ir. E que eu te amo, eu estou dizendo para minha criança interior, que seria assim o meu inconsciente. No próximo vídeo a gente pode falar mais detalhadamente sobre isso. Mas assim, eu quero dizer à minha criança interior que é uma memória e que ela deixa essa memória ir embora. Eu te amo para minha criança, eu te amo para minha memória, porque assim eu estou purificando. E eu estou liberando essa memória. Então essa é uma dica bem legal, assim, uma técnica que eu uso e funciona bastante. E muita gente tem me relatado, sabe, que funciona bem se você quiser testar. Mas assim, a gente testa, a gente tenta, porque só dessa forma que a gente vai saber se funciona. Se você quiser dar um like nesse vídeo, assim, outras pessoas também podem visualizar e tá recebendo essas dicas. E era isso, muito obrigada e fiquem bem, até o próximo.